Fala galera, beleza? Bem, olha só, a gente agora vai continuar falando sobre soluções. A gente viu que quando a gente fala de solução, a gente tem o chamado coeficiente de solubilidade. O que é isso? O coeficiente de solubilidade ele é a quantidade máxima de soluto que eu tenho para uma determinada quantidade de solvente. É o limite, é quando a gente tem a solução no seu ponto de saturação, ela está saturada. Eu tenho a quantidade máxima. Só que eu vi, quando a gente estava falando lá, que eu preciso da temperatura. A temperatura, ela influencia na solubilidade de uma substância. Essa questão está relacionada às chamadas curvas de solubilidade. O que é isso? São gráficos, tabelas, que informam para a gente como que a solução se comporta relacionada à temperatura. Conforme vai tendo o aumento de temperatura, vai se alterando a solubilidade da solução. Então, essas curvas, elas relacionam o coeficiente de solubilidade com a temperatura que eu tiver aquela solução. Conforme eu for alterando a temperatura, eu vou aumentando, aqui a temperatura, eu vou reparando que a quantidade de soluto, que é o que é dado aqui, definida por uma quantidade específica de solvente, por exemplo, aqui, gramas por 100 gramas. Então, quer dizer, são 40 gramas de soluto por 100 gramas. Aqui, temperatura, a 18 graus, por exemplo. Então, conforme eu vou alterando a quantidade em gramas aqui, a quantidade de solvente se mantém. Porque a temperatura vai mudando, o que vai alterando é a quantidade máxima de soluto que eu posso ter. Então, conforme a temperatura altera, a quantidade de soluto dentro de uma mesma quantidade de solvente vai sendo alterado. Para isso, a gente tem esses gráficos e tabelas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, temperatura em graus Celsius, gramas de KNO3, que é o sal, nitrato de potássio, em 100 gramas de água. Reparem o seguinte, conforme vai aumentando a temperatura, a quantidade que eu tenho em gramas de nitrato é diferente, no caso aqui, maior para uma mesma quantidade. Então, por exemplo, se eu pego 20 graus Celsius, ok? Qual é a quantidade que eu tenho? 32. 32 gramas em 100 gramas. Se eu venho a 70 da quantidade, 137. Então, conforme eu vou mudando a temperatura, eu posso colocar mais soluto dentro da mesma quantidade de solvente. A gente diz que conforme a gente aumenta a temperatura, ela vai ficando mais solubilizada. Facilita a dissolução daquele soluto ali dentro. Eu aumento a temperatura, eu facilito a solubilidade. Eu posso ter mais soluto do que eu tinha numa temperatura inferior. Por isso que conforme a temperatura vai aumentando, eu percebo que a quantidade de soluto vai sendo maior do que uma quantidade de solvente especificamente falando. Então, a ideia, gente, é que quando eu aumento a temperatura, eu altero essa quantidade de soluto. Eu vou favorecendo a solubilidade dessas substâncias. Aqui, eu coloquei um gráfico onde a gente compara as substâncias. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, o KOH, que é o hidróxido de potássio, o cloreto de cálcio, no caso com água, diluído em água, o brometo de potássio, o NaCl, o sulfato de césio. Então eu tenho aqui substâncias e reparem que cada uma tem uma curva diferente. Por que tem uma curva diferente? A maioria das substâncias, conforme você vai aumentando a temperatura, a solubilidade vai aumentando. Porém, essa variação pode ser específica para cada uma delas. Reparem, por exemplo, o sulfato de césio diminui. Reparem, por exemplo, aqui o cloreto de cálcio com água, ele vai ficando diferente, tem hora que aumenta, tem hora que diminui. Então, cada substância tem um comportamento específico dentro do gráfico. Por quê? Porque é específico.
Cada substância vai ter uma característica e essa característica vai alterar essa solubilidade. Normalmente, geralmente, a gente tem substâncias conforme a temperatura aumenta, eu favoreço a solubilidade. Então, vai aumentando a quantidade de soluto para aquela quantidade de solvente que eu tenho com o aumento da temperatura. Porém, isso não quer dizer que isso vai ser real para todas as substâncias, certo? Geralmente, o aumento da temperatura favorece a solubilidade, facilitando assim você solubilizar uma maior quantidade de soluto numa mesma quantidade de solvente. Aqui, para a gente fazer uma leitura do gráfico, esses gráficos de solubilidade eles são meio loucos, né? A gente tem um monte de cores, inclusive até para facilitar. Porque aqui, por exemplo, eu tenho o coeficiente, quer dizer, a quantidade de soluto que eu tenho, e a temperatura. E eu tenho várias substâncias. Reparem que a cada momento, cada substância tem um comportamento diferente, né? Aqui algumas vão só aumentando, outras fazem uma curva mais íngreme, outras vão diminuindo. Isso vai ser característica de cada um deles. Eu coloquei aqui algumas observações só para a gente entender como é que é feita essa leitura. Por exemplo, a maior parte das substâncias tem a solubilidade aumentada com a aumento de temperatura. Eu reparo isso. Reparem que a maioria dos gráficos você tem o aumento da solubilidade conforme a temperatura vai aumentando. Isso é uma realidade, foi o que eu falei anteriormente. O CS, que é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio, varia muito com a temperatura, ao passo que o NaCl, né, o coeficiente de solubilidade do NaCl, permanece praticamente inalterado. Então vamos ver isso aqui, ó. O nitrato de potássio tá aqui, olha como é que vai, conforme vai aumentando a temperatura, a curva é super íngreme. Aumenta a temperatura um pouquinho, já vai aumentando bastante a quantidade de soluto que eu posso colocar. O NaCl, essa linha amarela aqui, ó. Reparem o seguinte, praticamente não muda, aumenta muito pouco a solubilidade dele com o aumento de temperatura. Conforme vai aumentando a temperatura, quase não tem diferença. Fica sempre aqui, ó, no valor de 35, praticamente o tempo todo o valor é o mesmo em gramas para 100 gramas de água. Quer dizer, então, é uma comparação que eu tenho aí. Por exemplo, a 10 graus Celsius, o NaCl é mais solúvel que o KNO3. Como assim? Vamos lá. 10 graus Celsius, NaCl e KNO3 são os dois gráficos que eu tenho aqui. Eu tenho azul e eu tenho amarelo. Ó, a 10 graus Celsius eu posso colocar no máximo 22 gramas de nitrato de potássio, enquanto eu posso colocar uns 35 gramas de NaCl. Agora, a 60 graus, é inverso. 60 graus, olha aqui, ó, 60 graus, 60 graus. No caso do NaCl, eu continuo quase tendo ali 35, 36, enquanto que o nitrato de potássio, eu posso ter aqui, ó, 125 gramas. Então, essa variação é muito engraçada, porque cada substância tem uma característica. E esses gráficos vão trazer isso pra gente. Essa leitura de gráfico tem que ser feita dessa forma. Eu tenho a quantidade em gramas de soluto para uma determinada quantidade de solvente. E a temperatura. Conforme a temperatura vai alterando, eu tenho uma característica diferente para cada substância. Na hora de fazer essa leitura, eu tenho que entender isso. Aquele que é mais inclinado tem uma solubilidade mais variada com a temperatura. Aquele que é mais reto, na verdade, vai ter uma solubilidade que quase não vai ser alterada com a temperatura. Comparar substâncias diferentes, menor quantidade significa que ele é menos solúvel naquela temperatura, mas em outra temperatura ele pode ser mais solúvel. Quer dizer, então, não necessariamente, eu vou dizer que o nitrato de potássio é mais solúvel que o NaCl. Não, não posso ser isso. Depende da temperatura. Ele varia mais a temperatura do que o NaCl, porém, eu não posso dizer quando é, porque a uma temperatura baixa, ele tem uma solubilidade menor, tá legal? Então é legal esses gráficos para a gente fazer uma leitura e entender o processo de solubilidade de cada um deles. Eu tenho dois tipos de soluções quando eu me refiro aos tipos de partículas que estão ali. São as soluções do tipo molecular, eu já vou voltar, e as soluções do tipo iônica. As soluções do tipo molecular, a gente tem nas partículas que estão dispersas na forma de soluto, como moléculas.
Como assim moléculas? Lembra da gente falar, em outro momento, numa outra aula, sobre ligações químicas. E eu tenho a chamada ligação iônica, que cria os compostos iônicos, e a ligação covalente, que cria os chamados compostos moleculares. Moléculas são substâncias que não têm uma polaridade muito grande. Então a solubilidade é diferente daquelas substâncias iônicas, onde você tem uma parte positiva e uma parte negativa. No caso dessas soluções, a gente tem uma relação não eletrolítica. Como assim? Eu não tenho uma condução de corrente elétrica dentro dessas soluções. Então, por exemplo, quando eu misturo água destilada com açúcar, o que eu vou ter é uma solução que não conduz eletricidade, não conduz corrente elétrica. Essa característica é específica das soluções do tipo molecular. Quando eu tenho a solução iônica, a ideia é um pouquinho diferente. A solução iônica, ela tem uma relação com as polaridades, com a parte positiva e a parte negativa, com os íons. Eu tenho um íon positivo e um íon negativo numa ligação iônica, num composto iônico. Esses íons, eles vão se dissolver, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, ele tem parte positiva e parte negativa. Quando eles estão solubilizados, a gente cria uma estrutura dentro dessas moléculas de água, com as moléculas de NaCl. Então, a solubilidade do composto iônico, ele funciona de que forma? Por exemplo, aqui na água. A água tem partes negativas e tem partes positivas, correto? Consequentemente, existe uma atração por essas partes opostas. Cargas opostas se atraem. Então, a ideia é que eu tenha o que é positivo sendo atraído pelo que é negativo e o que é negativo sendo atraído pelo que é positivo, criando essas estruturas que vão rodear. Vamos dizer assim, a água vai rodear a parte positiva, a água vai rodear a parte negativa, facilitando uma dissolução e criando essa ideia da condução de corrente elétrica. Então eu tenho substâncias moleculares e substâncias iônicas sendo solubilizadas de forma diferente. Aí aqui no caso, eu trago mais uma estrutura que se refere a essa solubilidade das moléculas iônicas. Novamente, o que eu reparo é a parte positiva sendo rodeada pela parte negativa. Isso vai criar uma estrutura facilitando. Eu tenho lá o NaCl e a água. Reparem que conforme eles vão se solubilizando, eu estou misturando essas duas substâncias, eles vão criando essa estrutura nova aqui. E aí você tem essa solubilidade. O solvente água, ele separa a parte positiva da parte negativa que eu tinha, porque quando eu tenho eles unidos, e aí vem uma característica interessante. O composto iônico, quando se encontra na forma iônica, ele não conduz eletricidade. Se eu pego o NaCl sólido e tento conduzir corrente, não consigo. Quando eu solubilizo ele em água, quando ele está dissolvido em água, consigo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu separo a parte positiva da parte negativa. Eu divido aquela estrutura. Eu vou criar uma estrutura onde as moléculas de água vão rodear a parte negativa e as moléculas de água vão rodear a parte positiva. Então, isso explica por que quando eu tenho o composto iônico na sua forma sólida, ele não conduz corrente elétrica, porém, quando solubilizado em água, ele faz a condução da corrente elétrica. Isso se deve a essa separação, a essa estruturação da solubilidade desses compostos. Beleza? Continuando aqui, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de quantidade de soluto e quantidade de solvente, a gente não se refere somente ao coeficiente de solubilidade. A gente também tem que pensar na concentração de uma substância. Reparem o seguinte, eu acredito que vocês já tenham percebido isso. Você pega, por exemplo, um suco. Faz um suco lá, você fala assim, nossa, o suco está muito concentrado. Não é isso? Por que você diz que ele está muito concentrado? Porque ali você tem uma solução. Essa solução, eu tenho o soluto, que seria, por exemplo, a polpa da fruta, e o solvente, que seria a água. Quando você junta os dois e você tem uma
proporção de soluto maior do que uma quantidade de solvente, uma relação maior, você diz que ela está muito concentrada. Quando essa quantidade de soluto é menor do que uma quantidade uma quantidade superior ao que você teria de soluto, você diz que ela está menos concentrada. Você fala assim, pô, esse suco tá ralo, né? Não tá legal. Eu percebo ao olhar para ele. Então, isso se deve às concentrações da solução. A gente dizer que uma solução é concentrada significa dizer que a relação massa de soluto e quantidade de solvente é muito grande. Eu tenho uma quantidade maior de soluto para uma pequena quantidade de solvente. Quando eu digo que ela é pouco concentrada, é porque eu tenho uma pequena quantidade de soluto para uma quantidade de solvente superior. Então eu crio uma relação entre elas. A principal unidade de concentração que eu tenho é a chamada concentração comum, que se refere à concentração em gramas por litro. Tem outras? Temos a própria densidade, que se refere a isso. Ela é também massa e volume, porém ela utiliza o mililitro como unidade de volume. Temos a chamada molaridade. Nós já falamos do mol aqui. A ideia da molaridade é você relacionar a quantidade de mols para uma quantidade em volume de litros de uma solução. Mas a ideia é sempre a mesma. A ideia é você relacionar uma quantidade de soluto para uma determinada quantidade de solvente. Um cuidado que a gente tem que tomar é isso. Quando eu digo que uma solução é concentrada, é porque a proporção massa e volume está muito maior para a quantidade em massa. E aí você cria uma solução muito concentrada. Quando você tem uma solução menos concentrada, essa proporção está menor. Então, a quantidade de soluto relacionada à quantidade de solvente cria essa ideia da concentração. E aí vem um detalhe. Quando a gente se refere a essa concentração, vamos voltar ao meu exemplo do suco. Se o suco está muito concentrado, como eu falei, nossa, o suco está muito concentrado, o que a gente faz? A gente coloca água para diminuir essa concentração, correto? O que você acabou de fazer quando você coloca água é um processo químico chamado de diluição. O que é a ideia da diluição? Diluição é quando você tem uma solução muito concentrada, você tem uma quantidade de soluto muito grande e você passa para uma solução menos concentrada. Isso é uma diluição. Simples, um processo simples que você faz em casa quando você prepara o suco. Essa ideia da relação entre concentração inicial e concentração final é chamada de diluição. Então, só para vocês entenderem o processo, como que funciona isso. Vamos supor que eu tenho lá suco concentrado. Eu tenho 50 ml de suco numa relação massa e volume. Massa é a massa que eu tenho de soluto. Volume é o volume total que eu tenho daquela solução. O que eu faço para diluir? Se eu quero diluir uma solução, eu coloco mais solvente. Aí me tira uma dúvida. Quando eu coloco mais solvente, a quantidade de soluto muda? Não. A quantidade de soluto, tanto no início quanto depois da diluição, é a mesma. A massa de soluto no início é igual à massa de soluto no final. Não muda. O que muda? O volume. Reparem aqui, por exemplo, tinha 50 ml, passei para 100. Significa que eu acrescentei 50 ml de solvente. Eu tinha uma solução que tinha um valor de 50 ml total, passou a ter 100 ml. A massa de soluto mudou? Não. Mas como eu aumentei a quantidade de solvente, a relação massa e volume ficou diferente. Então a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Como a massa inicial é exatamente igual à massa final, eu digo que a concentração vezes o volume inicial é exatamente igual à concentração vezes o volume final. Então, eu tenho uma relação aqui que vai criar uma relação inversamente proporcional. Conforme eu vou aumentando a quantidade de solvente, a concentração vai diminuindo. É o que eu tenho aqui nessa relação. Então, quando eu acrescento mais solvente, a solução aumenta de quantidade, porém o que eu tinha de soluto lá, quando eu fiz lá, por exemplo, o meu suco, quando eu tinha um suco lá bonitão, pá, pô, tá muito concentrado.
Coloquei mais água. Eu botei mais suco? Eu tirei suco dali? Não, mas ele não ficou menos concentrado? Por que isso aconteceu? Porque como eu tinha uma determinada quantidade de soluto para uma determinada quantidade de solvente, ela estava muito concentrada. Quando eu aumento a quantidade de solvente, essa quantidade é a mesma, mas dentro da mesma relação, ela vai ser menor. Então eu crio uma solução diluída, uma solução com uma concentração menor. Então quando eu faço uma diluição, o que eu estou fazendo é simplesmente aumentar a quantidade de solvente para que eu torne a concentração dessa substância, dessa solução, menor do que eu tinha no processo no momento anterior. Tá legal? Então eu crio essa ideia aí. Tranquilo? Gente, então olha só. Eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente entender um pouquinho o que a gente falou até agora. Vamos ver o primeiro aqui. Uma solução saturada de nitrato de potássio, né, o KNO3, constituída além do sal por 100 gramas de água, então tem lá 100 gramas de água e uma quantidade desse KNO3. Está a temperatura de 60 graus. Vou marcar aqui para eu não esquecer. Essa solução é resfriada a 25 graus. Então eu passo de 60 graus para 25 graus, ocorrendo precipitação de parte do sal. Gente, o que ele quer dizer que ocorre precipitação? O que é precipitar? Precipitar é aparecer o precipitado. O que é o precipitado? É o excesso. Então, aqui eu não tinha excesso. Tinha uma quantidade de soluto para uma quantidade de solvente bonitinha. Quando eu diminuir a temperatura, que não é 20, é 25, eu diminuo a temperatura, aparece corpo de fundo, aparece precipitado. Ele quer saber qual é essa quantidade ali que eu tenho de sal que precipitou. Vamos fazer como? Vamos analisar o gráfico. Então eu tenho o seguinte, a 60 graus, qual é a quantidade que eu tenho de soluto em 100 gramas? Eu tenho 70 gramas em 100 gramas de água. A 25 graus, qual é a quantidade que eu tenho? 40 gramas em 100 gramas de água. Então reparem o seguinte, ele diz que ele estava a 60 gramas e resfriou para 25 gramas. Quando ele faz isso, quando ele baixa essa temperatura, ele tinha 70 e passou para 40. Concorda comigo? Então, se ele faz isso, qual quantidade? Ele estava lá com 70, bonitão. Não estava com 70? Quando ele resfria, o que vai ser solubilizado? Somente 40. Então, ele tinha 70 gramas aqui dentro, correto? Quando ele resfria, o máximo que eu posso ter é 40 gramas, é a quantidade máxima. Mas eu ainda tenho 70 gramas aqui dentro. Então, desses 70 gramas que está aqui dentro, somente 40 será solubilizado. O que vai precipitar aqui, então? 30 gramas. 30 gramas é o que precipitou, é o que sobrou, é o que foi. Quando eu resfriei de 60 para 25, foi exatamente o que sobrou. Foi o que eu não consegui solubilizar, já que aqui se solubiliza 40. E eu tinha aqui a quantidade máxima, 70. Quando eu faço esse resfriamento, eu observo que 30 gramas vão ser precipitados. Ele pergunta, qual a massa do sal que permaneceu em solução? Qual a quantidade que permaneceu em solução? 40 gramas, que é a quantidade limite que eu tenho ali. Eu tinha 70, desses 70, 30 foram precipitados, apareceram como corpo de fundo e 40 ficaram solubilizados. Eu não posso ter sal sumindo. E 30 mais 40 bate 70, exatamente o que eu tinha. 30 foi o que precipitou, 40 foi o que se manteve solubilizado na solução, nesse resfriamento, nessa baixa de temperatura aí pela leitura do gráfico. Beleza? Continuando aqui, eu tenho o seguinte. A tabela a seguir fornece os valores de solubilidade do cloreto de sódio e do hidróxido de sódio. Então eu tenho aqui o cloreto de sódio, NaCl, e o hidróxido de sódio, NaOH, em água, a diferentes temperaturas. D, o que eu quero no primeiro aqui na letra A? A massa de NaOH para saturar 200 gramas de água a 50 graus. Então vamos lá, por partes. A massa de NaOH, vamos olhar para o NaOH. Para saturar 200 gramas a 50 graus. O NaOH a 50 graus tem que quantidade? 145 gramas. Então significa que 145 gramas de NaOH estão em
100 gramas de água. Pô, mas olha só, ele quer saturar 200 gramas de água. Se eu quero saturar 200 gramas de água, eu não posso colocar os 145, porque eu aumentei a quantidade que eu tenho de solvente. Se eu aumentei a quantidade de solvente, o meu limite é maior. O meu limite está diferente, então eu preciso ter uma quantidade maior. Se 145 saturam 100 gramas, é o limite que eu tenho em 100 gramas, quando eu tiver 200 gramas eu tenho que ter o dobro. E aí, no caso, eu tenho que fazer 145 para dobrar essa quantidade. Vai ficar, no caso aqui, 10, 8, 9, 290 gramas é a quantidade que eu tenho exata para saturar essa solução. Letra B. A massa de NaCl para saturar 50 gramas a 20 graus. Vamos lá. NaCl, 20 graus, qual é a quantidade que eu tenho? 36. Então significa que 36 gramas de NaCl saturam 100 gramas de água. Só que ele quer saturar agora 50 gramas de água. Reparem que eu alterei a quantidade de solvente. Então, vai ter que alterar a quantidade de soluto. Nesse caso, como eu diminuir a quantidade de solvente, eu vou ter que diminuir a quantidade de solvente, senão não vai ter como. Vai ter uma quantidade maior. Beleza, se eu dividir pela metade, vou dividir aqui pela metade. Dividindo aqui pela metade vai dar 18 gramas. Fiz a conta rápida agora, hein? 18 gramas de soluto para 50 gramas. Então a quantidade que eu preciso aqui é exatamente de 18 gramas. Reparem, gente, a tabela me dá as informações. Eu tendo as quantidades, facilita eu entender cada processo. Então, eu aqui tive um aumento da quantidade de solvente, aqui eu tive uma diminuição da quantidade de solvente. Consequentemente, quando eu altero os dois, eu proporcionalmente tenho que alterar a quantidade de soluto. Tá beleza? Gente, com isso então a gente encerra essa parte de soluções aí, tá legal? Entendemos um pouco de como nós temos uma solução, parte de soluto, solvente, a proporção, a relação entre eles. No caso, quando eu falo de coeficiente de solubilidade, eu me refiro ao coeficiente de solubilidade, que é uma quantidade máxima de soluto por uma mesma quantidade de solvente, que será diferente na mudança de temperatura. Vimos como funciona isso em gráficos. Vimos que a maioria das substâncias tem a sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura, porém, isso não é real para todas. Existem várias exceções. Vimos como fazer essa leitura desse gráfico, comparar substâncias diferentes, entender mesmas substâncias em temperaturas diferentes e compreender como alterando um ou outro a gente vai ter. Falamos da concentração, da ideia de você ter uma solução mais concentrada, menos concentrada, diferente do que é uma solução supersaturada, insaturada. Entendemos um pouco esse processo. Vimos como que a gente faz para diluir. O que você faz na tua casa quando você dilui alguma coisa? Você quer utilizar uma substância, mas ela está muito concentrada, você quer até economizar um pouquinho, vamos diluir. Quando você dilui, você economiza porque você gasta menos e às vezes o processo vai ser o mesmo. Então a gente tentou entender um pouquinho dessa ideia de soluções que a gente tem aí. Legal? Espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço, até mais.